Será que dá para eu trabalhar com as tecnologias que eu gosto e ainda ser bem pago por isso? Se esse é um assunto que te interessa, fica aqui comigo que a gente vai conversar sobre isso hoje. Beleza, Dev? Seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu ajudo você a estar entre os devs mais bem pagos no mercado, usando Java no back-end. Se esse é o tipo de assunto que te interessa, não se esqueça, se inscreve aqui no canal, ative as notificações, lá no sininho, coloca todas as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Além de curtir e compartilhar para que ele chegue até outros devs como você. E se é sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Elder. Então vamos lá, gente, vamos conversar sobre esse assunto super bacana, porque nada melhor do que você fazer o que gosta e ainda ser bem pago por isso. Pelo menos eu acho, né? Não conheço ninguém que está louco aí falando assim, nossa, eu gostaria muito de fazer algo que eu odeio e ainda gostaria de ganhar um salário ridículo para fazer algo que eu não gosto. Eu acho pouco provável que exista alguém assim. Então, vamos tentar combinar o melhor das duas situações, que é assim, a gente ter prazer no nosso trabalho, trabalhar com algo que gosta, trabalhar com algo que a gente vê sentido naquilo e ainda ser bem remunerado por isso. E já te adianto que sim, dá pra gente conseguir isso e nem é algo de outro mundo assim, tá? Então vamos entender melhor sobre esse assunto. Então, para te dar um pouco de contexto sobre esse assunto aqui, eu vou usar a minha própria carreira como exemplo aqui para vocês entenderem como é que dá para fazer isso, tá? Olha só, galera, eu comecei a programar com Visual Basic, com VB, VB4, tá bom? Lá nos idos de 99. Então, durante muito tempo eu trabalhava ali com VBzão, era Oracle 7, se eu não estou errado, na época. Enfim, comecei minha jornada ali. Em 2002, eu conheci o Java, tá? Eu fui num evento da Sun, na época, no Sun Tech Days, e aí fui lá, conheci o Java, vi que dava pra fazer com o Java, fiquei doido, voltei para a empresa na semana seguinte, falando, não, a gente tem que fazer tudo com Java, vamos mexer com Java e tal, e não parei mais desde então. Mas olha só, até 2005 eu ainda era, de certa forma, meio refém do VB. Embora já em 2002 eu conseguisse ter começado a trabalhar num primeiro projeto com Java, eu não consegui me livrar do VB, né? Porque era, enfim, era responsável pela sustentação de um sistema, ela tinha que fazer as coisas, mas né, ainda estava lá, estava no Java, mas ainda com o VB me perseguia, né, vamos dizer assim. E olha só, até 2011, tá, eu trabalhei bastante com Java, mas ainda tinha o VB ali comigo. Em 2011, eu fui para uma empresa para realmente trabalhar com Java. Né? Fui contratado porque trabalhava com Java. Eles tinham um sistema em Java ali naquela empresa. Mas eles tinham um resquício de VB. Né? Eles tinham um sistema que 2 clientes lá usavam, que era VB. E adivinha quem era o único tonto lá da empresa que trabalhava com VB? Era eu, né? Eu conhecia VB. Então, gente, até 2016, tá? Comecei em 99. Até 2016, o Visual Basic, ele me assombrava. Eu não conseguia me livrar do Visual Basic. Mas olha só, gente. Por que eu não conseguia me livrar do Visual Basic? Por quê, galera? Porque eu não tinha muita escolha. Eu tinha que trabalhar com aquilo que mandavam eu trabalhar. Eu estava lá na empresa, estava sendo pago, eu não tinha muito né, poder de negociação, vamos dizer assim, então eu tinha que trabalhar com aquilo que eles mandavam eu trabalhar. E assim, eu falo do VB, mas eu trabalhei com um monte de outras coisas que eu não curtia muito, não. Mas, é aquela história, tava lá, tinha que fazer, não tinha muito jeito. E o pior, eu nem era tão bem pago assim. Eu não podia reclamar muito, não, mas não era lá essas coisas. Galera, hoje é diferente. Hoje, quando uma empresa me procura, a própria empresa que me procura, normalmente me procura por causa de Java. As empresas chegam até a mim procurando algo, né, me oferecendo, sei lá, alguma oportunidade, algum projeto relacionado a Java. Mesmo quando vem aqueles contatos ruins do LinkedIn, porque sim, o povo não tem a menor noção, né, e vem com contatos bem ruins realmente no LinkedIn, normalmente mesmo os contatos ruins vêm relacionados a Java, tá? E é aquela história. Outra coisa que mudou também é que hoje, se a oportunidade não faz o menor sentido para mim, eu não tenho o menor interesse, eu simplesmente recuso, tá? Então
falo que não quero, etc. E mesmo nas empresas por onde eu passo, ninguém vem me oferecer, né, projetos internos relacionados a outras tecnologias que não sejam Java. Legal? Então, gente, o que mudou nesse meio do caminho? Como é que eu consegui sair de uma situação onde eu tinha que trabalhar com aquilo que eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer aquilo que mandava fazer, para uma situação onde eu vou fazer aquilo que eu entendo que faz sentido para mim. E não é fazendo beicinho, não é se fazendo de importante, nada disso. É que realmente hoje, felizmente, eu tenho escolha. Eu tenho como escolher. Então, assim, se algo não faz sentido para mim, eu não vou fazer algo só porque simplesmente estão mandando, ou simplesmente porque eu tenho que trabalhar, ou simplesmente porque eu tenho que, né, pagar os boletos. Não, hoje eu consigo pagar boleto fazendo aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu gosto de fazer. O que mudou de um lado para o outro? E o que muda provavelmente na maioria dos casos das pessoas que saem desse lugar e chegam nesse lugar? É uma questão, uma palavrinha simples até, porém mal compreendida na maior parte das vezes, que é a tal da autoridade. Quando você vira uma autoridade em alguma coisa, duas coisas acontecem. Primeiro, você acaba sendo lembrado e procurado por causa dessa coisa. E segundo, você pode se colocar numa posição onde, se você vai receber uma oportunidade que não seja relacionada àquele assunto o qual você é autoridade, você acaba tendo muito mais facilidade de dizer não para aquilo. E olha só, ter autoridade não tem absolutamente nada a ver com ser famoso, até porque eu não sou famoso, né? Tem a ver com você ser reconhecido, com você, dentro de um nicho, você ser identificado como uma referência naquilo, como alguém que tem um domínio comprovado em determinado assunto. Não é que você chega e fala que domina aquele assunto. São as pessoas ligadas àquele assunto que olham e falam: poxa, essa pessoa aqui, ela domina esse assunto. Ter autoridade está muito mais ligado a isso, tá? Está ligado também à reputação que você tem. E vamos lembrar, né? A gente fez uma conversa bem bacana aqui com o Bruno Souza sobre reputação, alguns vídeos atrás, e ele comentou que reputação é o que os outros pensam de você. Não é o que você diz ou o que você pensa sobre você. Tá? E normalmente, o que a gente pensa ou o que a gente diz de nós mesmos, não é raro que seja bem diferente do que o que as pessoas pensam e dizem sobre nós. Uma outra consideração importante sobre a autoridade, tá dando esse contexto para a gente poder desenrolar a conversa, né, gente? É que a autoridade, normalmente, ela tem um raio de ação. Né? Como assim? Tentar exercer minha autoridade, vamos dizer assim, né, que eu tenho hoje como desenvolvedor Java focado em back-end. Se eu tentar exercer ela com a galera do front-end, por exemplo, sei lá, mandar uma palestra para um evento focado em front-end, né? Muito provavelmente a pessoa não tá nem aí, né? Porque, puxa, não tenho nada, provavelmente não sou nem conhecido nesse meio, tá? A mesma coisa se eu tentar usar a minha autoridade no meio da galera de .NET, né? Porque não manjo .NET, nunca, né? Não sou do mundo .NET, não sou ligado nesse mundo, né? Então não vai funcionar. Mesmo se eu for no Java back-end, se eu tiver inserido no meio da galera do Spring, por exemplo, eu não tenho tanta autoridade no mundo do Spring como tenho no mundo do Quarkus. Talvez a galera do Spring me conheça pelo Java em si, né? Mas se for olhar frameworks, se for olhar algo mais específico, sou muito mais conhecido no meio do mundo do Quarkus do que no meio do mundo do Spring, tá? Então, Spring Boot, né, etc. Então, é importante dizer que a autoridade tem esse raio de ação, tá? E é legal você ter isso em mente para que você entenda que você nunca vai conseguir atingir todo mundo, tá? Pode pegar até as pessoas famosas, sei lá, quantas vezes você não viu um perfil numa rede social, sei lá, Instagram, YouTube, e aí o perfil era gigantesco, milhões de pessoas seguiam, você nunca ouviu falar daquela pessoa. Você fala, caraca, tá esse perfil gigantesco aqui, eu não sei nem quem que é essa pessoa, o que que ela faz, né? Então acontece isso mesmo nos maiores aí, né, do mundo, das redes, etc., acontece isso. A autoridade daquela pessoa em determinado assunto está ligado realmente a pode-se dizer, a uma bolha.
E, gente, por que é importante a gente ter tudo isso em mente quando a gente fala sobre combinar aquilo que eu gosto de fazer com ser bem pago por isso? Porque, galera, importante ter isso em mente. Guarda isso que eu vou falar agora. Ó, ser bem pago é resultado. Ser bem pago é o fim do negócio. É você fazer um monte de coisa que o fim disso é um salário bom. É um salário legal, o salário que você queria ganhar, tá? Você ser reconhecido também como uma autoridade no assunto, como a sua reputação naquilo ser boa, ser top, ser referência, etc., também é resultado. Isso é o fim. Você faz um monte de coisa e a saída disso é, poxa, fulano, fulana é top nessa área, tá? Então, se isso tudo é resultado, o que acontece? A gente precisa trabalhar naquilo que está gerando esse resultado. A gente precisa olhar tudo que vem antes disso e trabalhar para que as coisas que a gente vai fazer desde então desemboquem no resultado final, que é ser bem pago fazendo aquilo que eu gosto de fazer. E olha, se você se dedicar a fazer isso, se você entender isso, assim, não, legal, eu quero então construir essa jornada, eu quero realmente um dia ser pago para fazer aquilo que eu gosto de fazer, existe um grande benefício, além do resultado final, que é ser bem pago, fazer o que você gosta, que é o seguinte, é você assumir o controle da sua carreira. Tá? A gente já conversou algumas vezes aqui sobre isso. A carreira nossa não é um negócio que ela vai bem ou vai mal por si só. Tá? Ela vai bem ou vai mal pelo que você faz em relação a ela. E é o seguinte, quer você tenha consciência de que você é o responsável por ela ou não, porque acredite ou não, tem gente que acha que a carreira é responsabilidade do chefe, é responsabilidade da empresa, é responsabilidade da faculdade, é responsabilidade do projeto, é o mercado, a crise, a inflação. Tem gente que acha que todo mundo é responsável pela sua carreira, menos o próprio profissional, a própria pessoa, né? Então, assim, sim, você é o responsável pela sua carreira, quer você exerça essa responsabilidade ou não. E esse é o ponto. Tem gente que é responsável, porque todo mundo é, mas não exerce. Ou seja, está à deriva, está contando com a sorte. E eu perguntei isso no outro vídeo. Você é sortudo? Você é sortuda? Tá? Se você não é sortudo e não é sortuda, como a maioria de nós não somos, então é melhor você não contar com a sorte. E aí, talvez, na cabeça de alguns esteja aquela pergunta assim, mas eu acho que eu prefiro deixar rolar, entendeu? Acho que eu não quero, né, correr atrás, fazer as coisas, tipo, sei lá, quando rolar eu estudo alguma coisa, quando não rolar não, quando eu for no outro projeto tiver que aprender alguma outra coisa eu aprendo, se não, tudo bem também, eu faço conforme for acontecendo. Olha só, gente, eu sou uma pessoa que eu tenho o hábito de fazer as coisas on demand, vamos dizer assim. Então, assim, se eu tenho que aprender alguma coisa, eu vou lá e aprendo essa coisa. Mas não porque eu tô folgadão na vida. Não porque eu tô deixando a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. É porque eu entendo que uma vez que eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e boto uma energia absurda para fazer aquilo acontecer. O que é bem diferente de simplesmente deixar as coisas acontecerem, tá? Porque olha só, se você faz isso, se você deixa a coisa rolar e o que rolar rolou, você corre um risco imenso e muito provável, inclusive, de ser aquela pessoa que é quase satisfeita com a carreira, que é quase bem paga, que faz quase aquilo que gosta, que quase foi para aquele projeto legal, que quase teve aquela promoção, que quase foi reconhecida quando todo mundo foi e você não foi. Sabe aquela pessoa do quase? Quase deu certo na vida? Então, você quer ser alguém que quase dá certo na sua carreira como desenvolvedor? Eu espero que não. Se você está aqui até agora, eu imagino que você não queira quase dar certo. Então, fica aqui comigo que eu vou te ajudar com isso nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, dito tudo isso, entendido, né, que tudo isso está muito ligado com a autoridade, com a sua reputação, que sim, você pode ser bem pago fazendo aquilo que você gosta, que seria melhor que você tomasse controle sobre isso, ou senão você vai ficar muito sujeito ao acaso, e o acaso, ao contrário do que diz o Titãs, né, o acaso não vai te proteger na maior parte das vezes, tá bom? Então vamos lá. Que a gente pode fazer de maneira prática para a gente realmente assumir o controle sobre isso?
Então eu te sugeriria começar com uma pergunta importante, gente. É o seguinte: se dinheiro não fosse o problema, o que você gostaria de estar fazendo? Tá? Imagina que, ó, chegaram para você e falaram assim, ó, fica tranquilo, você vai ganhar o quanto você quer ganhar. O que você quer fazer? Tá? Se surgisse essa oportunidade diante de você, o que você responderia? Tá? Não precisa responder para mim aqui, mas responda para si mesmo. Tá? E ó, muitas vezes a resposta para isso vai te levar até para outra profissão. Não é incomum isso, tá? A pessoa fala, vixe, olha, eu ia, sei lá, ia virar artesão, né? Ia virar marceneiro, né? Eu tive um professor da escola que virou marceneiro, né? Então, assim, não sei, muda de profissão. Pode ser, acontece, né? Então aí você pode procurar um canal que ensina você a fazer a sua nova profissão, tá bom? Mas, de verdade, coloca isso. Por quê? Porque a gente é muito direcionado ao ganhar mais, e inclusive eu falo para vocês sobre isso aqui, né? Sobre estar entre os mais bem pagos, porque eu entendo que sim, isso é importante. Mas por isso mesmo que eu estou trazendo para vocês um conteúdo que você possa combinar as duas coisas. Então, legal, vamos então trabalhar com as tecnologias que a gente gosta, vamos então resolver os problemas que a gente gostaria de resolver e ser bem pago ainda para isso como desenvolvedor que usa Java no back-end, tá? O meu propósito aqui é exatamente esse para te ajudar aqui hoje. Aí, uma vez que você respondeu essa pergunta mágica, né? Se dinheiro não fosse problema, o que você gostaria de estar fazendo? E aí eu sugiro até que você tire um tempo para responder isso, talvez com calma, sozinho, sei lá, pegar seu caderninho e tentar realmente refletir nesse assunto. Uma vez que você chega a uma resposta relacionada a isso, a segunda parte é você começar a se questionar. Primeiro, como é que você é visto nesse assunto? Você tem alguma... As pessoas te veem de alguma maneira em relacionado a isso? Talvez não, e tudo bem. Tá? Talvez não. Eu quero, sei lá, eu programo, vamos falar se fosse o meu caso. Ah, não, eu sou desenvolvedor Java no back-end e, puxa, se dinheiro não fosse problema, eu queria virar cientista de dados, né? Não, o pessoal de cientista de dados nunca ouviu falar de mim, né? Então minha resposta seria essa, tá? Às vezes não, às vezes é algo um pouco mais próximo. Não, as pessoas sabem que eu conheço. Talvez não tanto, né? Não tem tanta autoridade ainda. Mas, enfim, você vai colocar aí como é que as pessoas te veem em relação a esse assunto, tá? E, importante, é legal você fazer essa pergunta sobre como as pessoas te veem em relação a esse assunto em vários níveis, tá? Primeiro, na sua equipe. Como as pessoas te veem em relação a esse assunto na sua equipe, tá? Como é que as pessoas te veem em relação a esse assunto na empresa onde você está? Como é que as pessoas te veem em relação a esse assunto no nicho em que você, né, está querendo fazer alguma coisa? Como é que as pessoas te veem em relação a esse assunto no mercado de tecnologia? Né? Você é visto de alguma forma em relação a isso? Coloca tudo isso, tá? Uma vez que você fez isso, legal. Então você definiu o que você quer fazer, que você gosta de fazer, e qual é a sua relevância hoje nisso, tá? Em vários níveis. Desde o nível mais curto dentro da empresa onde você está, até o mercado inteiro. E galera, tudo bem se a sua resposta for irrelevante em todos os níveis, ok. Porque na verdade você está querendo construir um caminho rumo àquilo que você gostaria de estar fazendo, beleza? E aí é exatamente o segundo ponto, que é, uma vez que você fez esse exercício, e perceba que se você realmente está levando isso a sério, não é um negócio que você vai querer fazer com pressa, não é um negócio que você vai querer fazer de qualquer jeito, né? Então, toma um tempo para você fazer isso. Mas feito isso, você precisa então começar a pavimentar esse caminho para que você se torne uma autoridade nesse assunto. E ó, gente, não existe nada de pedante, de orgulhoso, né, de exibicionismo em querer ser autoridade em alguma coisa. Na verdade, a autoridade é bem mais simples do que parece. Né? Eu já falei aqui no começo, né, que é você ser referência, alguma coisa e tal, reconhecido, tal. Mas ó, autoridade, a palavra autoridade, ela vem de autor, tá? Autor, de quem é autor de alguma coisa, autora de alguma coisa, tá? A autoridade é na sua raiz mais, né, próxima, é aquela pessoa que produz conhecimento em relação a alguma coisa, tá? Eu tenho um colega, né, o Stephen Chin, né, que, enfim, é um Java Champion, e na verdade quem me contou essa história foi o Bruno Souza. Disse o seguinte, que
uma vez ele encontrou o Stephen, há muitos anos atrás, e o Stephen estava para lançar o primeiro livro dele, era um livro de JavaScript. E ele falou assim pro Bruno, olha, daqui 2 semanas eu vou lançar um livro de JavaScript. Hoje, as pessoas mal me conhecem por causa do JavaScript. Depois de lançar o meu livro, eu serei reconhecido como um especialista em JavaScript. Porque literalmente é isso, né? Você fazer algo grande, alguma produção de conhecimento grande em relação a algum assunto, realmente muda a forma como as pessoas te veem. Tá? Eu lembro que quando eu estava escrevendo o meu livro, só por estar escrevendo o meu livro, eu participei de uma entrevista de emprego na época e que a primeira pergunta do entrevistador foi: fiquei sabendo que você está escrevendo um livro, me fala mais sobre ele. Né? Então, realmente muda a forma com que as pessoas te veem. As pessoas falam, você escreveu aquele livro, nossa, que legal, você escreveu um livro, olha, bacana. Escrevi 6 livros até hoje. Poxa, você escreveu 6 livros, nossa, que legal. Né? Às vezes, escrever livro, muita gente, né, fica com esse negócio, nossa, né? Escrever livro, nem, assim, dá trabalho, gente, mas nem é de outro mundo, assim. Dá muito trabalho, é cansativo, é verdade. Mas acredite, não vai, né? Você não vai se tornar um ET por ter escrito um livro, tá? Então, autoridade vem de autor, tá? Então, assim, se propõe a ser alguém capaz de escrever conteúdos autorais sobre alguma coisa. O que é o conteúdo autoral? O conteúdo que você escreveu. E, de novo, não tem nada de super-humano nisso. É assim, é algo que você aprendeu, como você resolveu um problema, esse tipo de coisa. Quando você começa a fazer isso, isso começa a construir esse seu caminho rumo a ser autoridade em algo, tá? E você pode fazer isso em vários níveis, tá? Você pode pegar, por exemplo, essa coisa que você aprendeu e você pode ensinar para o seu colega do lado, se você trabalha presencial, ou se você trabalha remoto, para o seu colega do chat ao lado, né? Pode ensinar para uma pessoa, você pode ensinar para o seu time direto, né? Às vezes você está inserido num pequeno time, ensinar para o seu time direto. Você pode ensinar na área que você trabalha na empresa, de repente tem uma reunião periódica, olha, posso ter alguns minutos para compartilhar um negócio que eu aprendi. Você pode ensinar de repente na sua empresa, sei lá, tem algum evento da empresa que várias pessoas apresentam, você pode se candidatar para apresentar algo que você aprendeu. Você pode mostrar isso, que é o lugar mais simples e mais democrático do universo, nas suas redes sociais. Então você pode postar no seu LinkedIn, no seu Twitter, num blog, no YouTube, no Instagram, no Threads, né? No TikTok, aonde você quiser, né? Mas ninguém tá vendo, Elder. Gente, todo mundo começa com 0 seguidores. Todo mundo começa com 0 visualizações. Tá? Todo mundo começa. Pode pegar pessoa grande que for aí em qualquer rede, em qualquer meio, em qualquer canal, ela começou com 0. Tá? Então começa com 0, mas começa. Tá? Porque eu estava olhando outro dia, eu tô com quase 1000 postagens no meu Instagram. Né? Teve a primeira, teve a segunda, teve a 10ª, teve a 100ª, teve a... Enfim. Né? Você entendeu o que eu tô querendo dizer. Mas o mais importante do que realmente o quanto está tendo de resultado imediato é o quanto isso vai gerar de resultado futuro. E além de redes sociais, você pode fazer isso em eventos, seja grandes eventos ou seja meetups da tecnologia, né, que você tá querendo se envolver, né? Eu costumo dizer que os meetups, pelo menos daqueles que eu tenho contato, costumam ser os lugares mais amigáveis para você começar. Né? Você nunca deu uma palestra na vida, você tem vontade de dar uma palestra? Se aproxima do meetup da tecnologia que você gosta, começa a participar, começa a ver como funciona. Quando você sentir, né, que você está mais enturmado, fala, eu posso fazer um lightning talk, né, uma palestra de 5 minutos, né, de 10 minutos, de 15 minutos, sei lá. Né, pra você compartilhar o que você aprendeu, não precisa ser nada rebuscado. Esses ambientes costumam ser bem amigáveis para você começar. Tá? Você pode também escrever um livro, como eu falei aqui, né? E, de novo, gente, livro não precisa ser um livro de 400, 500 páginas, né? Se você fizer um livro de 100 páginas, né? Ou um e-book ensinando alguma coisa, já é algo sobre um assunto. Né? Disponibiliza gratuito, lá pega uma pagininha para as pessoas deixar lá o nome e o e-mail para você mandar para elas, tá? Tem diversas formas de você fazer isso, tá? E, inclusive, você pode fazer tudo isso. Né? Inclusive, se você combina várias dessas frentes,
você constrói, à medida do tempo, um resultado muito maior, inclusive, né? Existe o termo em inglês para isso, eu acho interessante, que eles chamam de build-up. Build-up é quando você vai construindo uma coisa em cima da outra, né? A gente tem alguns sinônimos aí no português, mas basicamente é isso. É você ir construindo em cima daquilo que você já fez antes. E no fundo é isso, a nossa carreira é assim, esse caminho rumo a você se tornar autoridade, reconhecido em alguma coisa também é assim, tá? Então, as coisas elas se somam, né? Quando você consegue combinar esforços em diversas frentes, esses esforços se somam e o resultado disso é muito bacana. Importante também, né, já até caminhando para o final aqui, é que você não tenha pressa, tá? Perceba que quando eu falo as coisas aqui sobre resultados, sobre crescimento, sobre ganhar bom salário, sobre chegar a boas posições, eu falo sim que é possível, às vezes até comento algum caso que aconteceu rápido, às vezes eu acho que até comigo algumas coisas aconteceram rápidas, embora tenha demorado, como eu falei no vídeo do Pure Jam, né, demorei quase 20 anos para fazer sucesso de repente, algumas coisas quando começaram a acontecer, aconteceram bem rápidas mesmo. Mas perceba que eu nunca falo para vocês assim, ó, vai dar para você ganhar 30 mil reais saindo do zero em 6 meses, tá? Esse tipo de resultado rápido e fora da casinha, né? Não é algo que eu costumo, não é algo que eu costumo falar, não é algo que eu falo, porque não é algo que eu acredito, tá? Aconteceu eventualmente com alguém? Pode ter acontecido, né? Mas não é comum, né? O fato de ser possível não quer dizer que é típico, tá? Eu prefiro trabalhar mais com o que é típico e não só com aquilo que é possível, porém improvável, tá bom? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o seguinte, ó. Você trabalha com aquilo que você gosta ou não? E se você não trabalha com o que você gosta, o que você gostaria de estar trabalhando? Coloca aqui nos comentários que eu queria muito saber. Beleza? Então é isso, aquele abraço, até a próxima e tchau!